Eu sou a Cristina, você está no Relivrando, e hoje a gente vai conversar sobre 5 pérolas, 5 livros muito bons que há muito tempo não tem uma nova edição em português. São 5 livros esgotados que eu não entendo por que não tem nova edição. Tanto são bons que a sugestão aqui deste vídeo é que vocês comprem o livro mesmo usado, porque vale a pena. Mas antes da gente continuar falando aí sobre esses livros, eu vou pedir para vocês que chegaram agora no canal e não são inscritos, por favor, inscrevam-se. Se são inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês ainda está ativa. Apertem o sininho para receber as notificações de novos vídeos que saem todos os sábados aqui no canal. E se vocês gostarem deste vídeo, por favor, deem um like. Isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 livros que eu li desde que eu comecei o canal aqui em 2017. Não necessariamente eu fiz vídeo de todos esses 5 livros. O que tiver vídeo eu vou citar aqui para vocês. Mas foram 5 livros que eu separei porque eu considero que são livros muito bons, que valem a pena ser lidos, mas que por algum motivo não tem mais uma edição em português. Vocês só vão encontrar esses livros em sebo. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena garimpar nos sebos, entra aí na estante virtual, procurem, porque vale realmente a pena. São livros bons, que abordam temas, culturas, personagens muito diferentes, muito interessantes e que vale a pena a gente conhecer. E eu vou começar com esse livro aqui, que é Snowflower and the Secret Fan, que é A Flor da Neve e o Leque Secreto. É dessa autora aqui, a Lisa Si. A Lisa Si é filha de pais chineses. Ela nasceu em Paris, mas eles vieram aqui para os Estados Unidos, foram para Los Angeles, onde ela cresceu. E cresceu junto à família do pai, que morava em Chinatown. Então ela tem assim, muito conhecimento da cultura chinesa. E ela coloca esse conhecimento nesse livro aqui. Eu fiz vídeo desse livro, e a curiosidade do vídeo desse livro é que eu li esse livro para o Clube do Livro, que eu montei quando eu morava na Califórnia, em San José. E eu e a Ming lemos esse livro e conversamos muito sobre ele e fizemos um vídeo juntas. Então, se vocês acessarem o vídeo aqui do canal, que eu vou deixar o link para vocês poderem ver, vocês vão ver a Ming, que é uma chinesa, eu acho que ela é de Xangai, eu não lembro mais se ela é de Xangai ou de Taiwan. Mas ela fala com um sotaque bastante carregado, mas fala português porque ela estudou no Brasil. E agora ela mora aqui. Então ela vai contar junto, né, comigo, vai contar a história desse livro e vai falar sobre muitas curiosidades culturais que tem aqui. Esse livro aqui é a história de 2 garotas, que começa a história aqui quando elas têm 7 anos, que era exatamente o momento, aí no início do século XX, né, em que as famílias estavam começando a pensar sobre o casamento dessas garotas. E também é exato momento, né, aos 7 anos, em que começava uma prática que hoje já é proibida na China, né, que é o foot binding, que é essa amarração que eles faziam do pé para que o pé das meninas ficasse pequeno. E tem toda uma explicação para ficar pequeno, do formato que tinha que ficar. Tem toda uma explicação que a gente dá essa explicação no vídeo, inclusive, que está no livro, mas no vídeo eu acho que ficou mais completo, justamente porque a Ming conhece um pouco da cultura, né? Além disso, essa história dessas meninas começa aos 7 anos, né, com esse arranjo, né, para o casamento, com esse foot binding. Uma das meninas tem dinheiro, a outra das meninas, a família dela não tem dinheiro. Então esse livro vai acompanhar o crescimento delas, vai acompanhar também uma curiosidade cultural, que eu até anotei, aliás eu anotei, viu gente, desses livros, que faz muito tempo que eu li, então eu tive que fazer umas anotações aqui, que é o Laotong, né, que também era uma prática cultural, que era a união de 2 pessoas por laços de amizade que duravam a vida inteira. Bom, além do vídeo obviamente ser muito interessante, o livro é muito interessante, não é um livro grande,
Ele tem 260 páginas. É muito bem escrito, é gostoso de ler. E eu não consigo entender, porque não tem mais em português. Tá? Então vocês realmente só vão encontrar em sebo. Mas, gente, vale a pena a garimpada, tá? Eu garanto para vocês. O segundo que eu quero mostrar para vocês é esse livro aqui, Uma Confederação de Tolos, desse autor norte-americano John Kennedy Toole. Eu nem sei se esse autor tem outro livro. Eu acho que ele tem mais um só. Ou se tem, eu sei, coisa pouca. Porque uma das curiosidades desse autor aqui é que ele nunca conseguiu publicar esse livro em vida. Ele morreu com 32 anos em 1969 e foi a mãe dele que botou o manuscrito embaixo do braço, um manuscrito de 400 páginas, olha só, e saiu procurando alguém que quisesse lançar esse livro, editar o livro. E ela teve dificuldade, obviamente, porque nunca ninguém tinha ouvido falar dessa pessoa, ninguém queria ler um manuscrito de 400 páginas, e ela conseguiu uma pessoa que depois ficou com dó dela e resolveu ler, que é esse Walker Percy, que é quem escreveu aqui a introdução desta edição. E aí ele fala que ele não queria ler porque era um calhamaço, aí ele ficou com dó da velha, e aí ele falou, bom, o filho morreu, né, deixa eu dar pelo menos uma folhada. Eu folhei as primeiras páginas, eu vejo que não é bom, eu já falo para ela que não é bom. Ele falou, o medo dele era que começasse bom e depois piorasse, aí ele ia ter que ler. Mas ele começou a ler e ele não conseguiu parar. Ele pegou o livro e leu de ponta a ponta e não conseguiu parar, porque o livro é muito bom. E não tem edição mais em português, gente, eu não consigo entender isso, tá? A segunda coisa que eu acho muito interessante desse livro é o próprio protagonista, que é esse que está aqui no desenho, gente. Ele é esta figura aqui, ele é gorducho, usa esse boné verde 100% do tempo. Esse casaco vermelho, que é um casaco de pijama de flanela, ele usa esse echarpe aqui, né? Independente da época do ano. E a história tem tudo a ver com essa cacatua que o ataca em algum momento aí da história, tá? Esse bigode também é uma característica dele. E ele tem um problema, né? E a mãe, né, ele vive com a mãe, vocês podem ver que ele não é nenhum garotinho, mas ele ainda vive com a mãe, e o problema dele com a mãe é que a mãe quer que ele trabalhe, porque ele precisa ganhar dinheiro, precisa fazer alguma coisa da vida. E aí ele vai atrás de trabalho, e só que ele tem algumas características hilárias, né? Ele é um cara que ele é contra o sistema. Aqui na contracapa diz o seguinte, ó, que a Confederação de Tolos é uma masterpiece, né, da comédia americana, e que esse herói aqui, que chama Ignatius Reilly, é grande, obeso, rabugento e melindroso, tá? E que ele seria um Dom Quixote do bairro francês de New Orleans, que é onde eles moram, tá? E é isso, gente, ele é assim, ele é quixotesco mesmo. Além disso, ele, quando arranja o tal do emprego que a mãe tanto quer que ele arranje, a primeira coisa que vai fazer é lutar pelos direitos civis dos trabalhadores. Bom, é hilário, tá? O livro é bom, é bem escrito, é gostoso de ler. São 400 páginas que você lê assim, ó, não tapa, tá? Tanto que é um livro que eu quero reler, porque esse aqui eu li, e eu já não me lembro mais quando, eu acho que foi em 2018, mas eu quero reler, tá? Porque eu li em e-book e agora eu achei o livro físico, que aliás, gente, eu comprei em sebo também, tá absolutamente novo, tá? Então esse aqui é um dos que eu quero reler e sugiro vocês procurarem. Se vocês não encontrarem em sebo, gente, pede emprestado para alguém que tenha, mas vale a pena, deem uma olhadinha, é muito divertido. Esse terceiro livro que eu vou indicar também é sobre a China, né, sobre um pouco da cultura chinesa, do início do século XX até a segunda metade do século XX.
Ele foi escrito pela Amy Tan, que é uma escritora que tem vários livros também publicados. Ela tem outro livro que foi traduzido para o Brasil, que foi O Vale do Encantamento, que eu também li. Na época em que eu li esse livro aqui, que foi também em 2017, eu li os dois e falei dos dois em vídeo. Mas esse aqui, gente, é infinitamente melhor, porque é o Clube da Felicidade e da Sorte. Quando eu falei sobre ele em vídeo, algumas pessoas disseram: eu nunca li o livro, mas eu assisti o filme. E realmente tem filme, um filme até bastante fiel ao livro, mas como sempre, né, se vocês tiverem a possibilidade de ler primeiro, eu acho que vale muito a pena, porque é um livro facinho de ler, rápido, tem 260 páginas, muito bem escrito. A Amy Tan escreve muito bem. E aqui ela vai contar a história de 4 mulheres que saíram no início do século XX, da China pré-revolucionária, e vieram aqui para os Estados Unidos, para São Francisco. E em São Francisco elas casaram e formaram suas próprias famílias. E é exatamente essa história que a Amy Tan está contando, né? Das 4 mulheres que imigraram e que tiveram famílias aqui nos Estados Unidos, e vai contar também a história dos filhos dessas mulheres, tá? Cada uma dessas mulheres teve pelo menos um filho. A Amy Tan é ela mesma filha de chineses que imigraram para São Francisco, então ela conhece muito sobre a cultura, e ela, de novo, né, vai ser um livro que vai ter muita cultura aqui, muita história da cultura chinesa do início do século XX. Então aqui vai contar sobre a comida, sobre a formação das famílias, sobre as relações de amizade, sobre casamento, né, sobre a dificuldade que essas mulheres tiveram ao sair dos seus países, né, e ir para um país novo, completamente diferente do delas, né, o que elas tiveram que enfrentar, numa época em que isso não era fácil, né, início do século XX. Então aqui conta tudo. E eu tenho certeza que quem lê esse livro vai adorar, porque é um livro muito gostoso. Claro, se vocês não conseguirem encontrar o livro de jeito nenhum, aí vale assistir o filme. Não necessariamente nessa ordem, tá bom? É isso. Então, mais um livro esgotado e que eu não consigo entender. Por quê? Este próximo livro, sobre o qual eu quero falar, é de um autor romeno. Eu não vou conseguir falar, obviamente, o nome do autor. É o Virgil Geórgio, né? Justamente por ser romeno, eu não sei pronunciar o nome dele, né? E é a 25ª Hora. Esse livro aqui eu li em português, li e-book, mas não esse aqui. Esse aqui é uma outra cópia que eu consegui, porque eu tinha comprado esse livro na Saraiva, porque a Saraiva vendia e-books para ler no aplicativo deles. E agora o aplicativo saiu do ar, não existe mais, e eu perdi todos os livros que eu comprei, tá? Então esse aqui é uma outra cópia. Bom, esse escritor aqui escreveu esse livro depois da Segunda Guerra, porque esse livro se passa na Segunda Guerra. Na verdade, quando acabou a Segunda Guerra, ele acabou sendo preso pelos aliados, e ele escreveu esse livro ainda no cativeiro, tá? E uma curiosidade sobre esse autor é que esse livro deixou esse autor famoso, né, o livro mais famoso dele, que depois, acho que foi em 68, final dos anos 60, ele se ordenou padre. Bom, e exilado, tá? Ele nunca mais voltou para a terra dele. Esse livro aqui, eu não fiz vídeo, mas eu também não sei por que eu não fiz vídeo, porque o livro é muito bom, né? E o protagonista dele é o Johann Moritz, que também eu acho que é assim que fala o nome dele, tá? Não tenho certeza, justamente por ser romeno, né? Bom, do que se trata, né? Esse Johann é um personagem muito interessante. Sabe aquelas pessoas assim que ele não é ingênuo, ele não é bobo, ele é uma pessoa simples, que leva a vida dessa maneira. Ele pensa de maneira muito simples, então ele não consegue ter aqueles pensamentos intrincados, ele não consegue ver quando a pessoa está mentindo, ele não consegue ver quando as coisas estão sendo armadas. Ele tem os pensamentos muito simples e ele vive a vida assim. Então o livro é exatamente uma crítica ao contrário disso, né? A essa roda viva, né, da nossa história, né, atual,
né, durante a Segunda Guerra principalmente, que leva as pessoas nessa avalanche de acontecimentos que estão absolutamente fora do controle. Então, o Johann mora numa aldeia e ele é denunciado como judeu, só que ele não é judeu. Então, os alemães prendem o Johann num campo de concentração. Só que nesse campo de concentração, ele acaba sendo confundido com um recruta. E ele vai trabalhar, né, recrutado para a SS. Só que o livro, gente, ele não é um drama. Não, ele é uma comédia de erros. Né? Ele é uma denúncia ao nazismo, né, e a toda a forma de totalitarismo, mas ele é uma comédia de erros. Ele não é um livro triste, ele não é um livro chato, não é um livro de guerra. Ele é isso. Ele é um livro muito divertido. Tanto que, em um dado momento aqui, uma certa altura da história, a guerra acaba e ele estava trabalhando para a SS. Então, ele é preso pelos aliados como inimigo. Só que ele não é inimigo. Então, vejam, poderia ser muito trágico, né, mas não é. Tá? É um livro muito leve, muito divertido de ler. Tem um filme que foi feito, o Anthony Quinn fez o papel do Johann, então é um filme preto e branco. Para quem gosta de filme preto e branco, vale a pena assistir, tá? Mas se vocês conseguirem esse livro, não sebo, ou emprestado, né, gente? Vê aí se a avó, a tia antiga aí de vocês tem esse livro, deem uma olhadinha, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O último livro que eu quero indicar é um livro com o qual a gente vai voltar para a China, né? E que foi escrito pela Pearl Buck, que era uma escritora inglesa, filha de missionários que foram viver na China, e ela viveu na China durante 40 anos, então ela foi educada, cresceu na China. E ela conhece muito, né, eu conhecia muito da cultura chinesa. Ela escreveu esse livro, e esse livro é o primeiro, que é A Boa Terra. Ele tem uma continuação de mais 2 livros, mas eu não li, eu só li este daqui, tá? E eu adorei esse livro. Super bem escrito, gostoso de ler. Aprendi muito sobre a cultura, são 360 páginas, tá? É um livro que vale super a pena. Da Pearl Buck, a gente vai ter outros livros aí em português. Aliás, a obra da Buck é enorme, imensa, tá? E tem alguns em português, mas não esse. Esse está esgotado. Esse aqui foi um dos livros que fez ela ter muito sucesso, né? Em 1938 ela ganhou o Nobel, né, pela sua obra, justamente pela contribuição que ela deu em relação ao conhecimento da cultura chinesa no final do século XIX, início do século XX, e é justamente sobre isso que esse livro trata. Ele vai falar de uma família de camponeses, né, proprietários da terra, e um deles, né, o personagem principal, que eu não lembro mais o nome, ele, depois de vários problemas, passar muita fome, né, ele não quer acompanhar o resto da população daquele local que está saindo dali para ir para outros lugares procurar uma vida melhor. Ele insiste em ficar onde ele está, em cultivar a terra, em viver ali com a mulher dele e criar a família dele ali. Bom, vai mostrar todas as dificuldades que eles passam depois que ele tomou essa decisão, vai mostrar as consequências dessa decisão, porque ele se dá bem na terra, né? Então isso tinha pelo menos implicações na época, e é isso, né? É isso que esse livro vai contar. Então ele vai contar tudo com muito detalhe. Há horas aqui que a gente fica meio revoltado assim com o personagem, porque ele não é aquele personagem fofinho, não, né? Ele é um homem de carne e osso, tá? Esse livro fez com que ela tivesse muito sucesso, inclusive na China, só que depois da Revolução Chinesa, né, da Revolução Cultural, ela acabou sendo proibida, tá? Banida, né? Os livros dela foram banidos da China, assim como ela, tá? Eu fiz vídeo para esse
para esse livro aqui, gostei muito de ler, gostei de fazer o vídeo e gostei de assistir o filme também. Também é um filme em preto e branco, bastante antigo. E é um filme, gente, muito bizarro, porque todos os personagens são chineses, né? Tô falando aqui da China. Mas os atores eram todos ocidentais, que foram maquiados para parecer chineses. Então é um filme assim, bem bizarro, tá? Mas muito interessante, que tenta retratar o livro na medida do possível. Porque é um livro assim, com muita informação, muita história, bastante denso, muitos detalhes, tá? Então, de novo, né? Quer assistir o filme? Eu acho que vocês podem assistir. Mas leiam o livro. Procurem aí, garimpem. Deem um passeio pelos sebos. Entrem na internet, né? Entrem no estante virtual, procurem. Esses 5 livros valem muito a pena serem lidos, apesar de não estarem mais disponíveis, né, nas livrarias, tá bom? Então, quem sabe a gente pedindo, a gente lendo, a gente entrando nas livrarias e procurando por esses livros, começa a criar uma certa demanda, né? A gente não perde as esperanças. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha, porque isso ajuda muito, né, a divulgar o canal. Se vocês quiserem conversar comigo a respeito aqui nos comentários, mandem as suas sugestões, mandem as suas perguntas, vamos comentar, eu respondo tudo, tá bom? Então, uma excelente semana para vocês.